pastora Ana vai trazer o recado de Deus. Sei que ela tem muita coisa. Ela disse para mim que estava tão incomodada que 3 horas da manhã ela levantou mais uma vez para olhar de novo o texto e ver o que Deus estava trazendo. Então, vamos estar orando nesse momento. Pai querido, eu quero te apresentar, pastora Ana, que a palavra que veio do céu possa ser em nós revelada de forma transbordante e que reflita no teu trono de graça de forma graciosa. Em nome de Jesus eu quero te pedir isso, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Graça e paz. Pode sentar, irmãos. Hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido. A alegria do Senhor é... Todo mundo conhece esse texto. E quando a gente vai falar de um texto que muitas pessoas conhecem, é sempre desafiador entender o que Deus tem para nós, né? Para nós, como Ágape, através desse tema, em tudo que nós ouvimos nesse mês de novembro. Esse mês, 2 domingos eu não estive aqui, mas os domingos que eu estive foi tremendo, a palavra que foi ministrada. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Neemias 8. Pode deixar aberto no seu celular, porque nós vamos trabalhar com esse texto. Exatamente o texto da onde sai esse trecho, a alegria do Senhor. Bora lá. Eu pus no NVI, tá? Só que eu já vi que eu estou com 2 NVI, tanto aqui como aqui, não está exatamente igual, mas bora lá, NVI. Quando chegou o 7º mês, Neemias 8. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo
dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber. Neemias diz assim, olha, descobriram, deixa eu ler aqui, porque eu fico lendo de um para o outro, aí eu vou ficar mais... Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, que são 7 dias, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. E aí eu quero ler só o primeiro versículo do capítulo 9. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Olha que interessante, eles haviam se esquecido que havia uma festa para se comemorar nesse primeiro dia do mês, que é a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, ou Sucote em hebraico. A festa tinha que começar no dia 15º dia do mesmo 7º mês. E era uma festa para lembrar o quê? Que o povo viveu em tendas, que foi escravo no Egito, mas que ele superou, ficou 40 anos no deserto e chegou à terra prometida. Então era uma festa no primeiro mês do ano para lembrar o que Deus fazia com o povo de Israel. E quando eles comemoraram essa festa, grande alegria. E a gente vê aqui, ó, que os levitas, veja bem, eles falam aqui, ó, que eles se sentaram para ler e estudar, né, a palavra. Por quê, irmãos? O que acontece? Eu vi muito isso quando eu visitei minha sobrinha lá em Boston. Filhos de brasileiro que não sabe falar português. Pai e mãe brasileiro, mas que estão vários anos lá nos Estados Unidos e não se preocupa. E o filho... Nossa, eu achei isso um absurdo, de verdade. Eu adoro a língua portuguesa e eu acho que é uma grande vantagem você falar 2 línguas na sua vida e ter essa oportunidade de não fazer isso. Mas a verdade é que em 70 anos e depois mais 70, muitos judeus já não conheciam o hebraico. Eles não conseguiam ler a lei. Olha que tristeza. E aí eles começaram a sentar em grupos. E aí Esdras e os outros levitas, com esses nomes maravilhosos que vocês viram aí, né? Não dá nem para lembrar, para repetir. Eles começaram a estudar a Bíblia. Por quê? Porque eles não conheciam o hebraico. Foi a partir esse exílio babilônico que surgiu o aramaico. O aramaico era um hebraico misturado. Mas a língua hebraica que os meninos estudavam e aprendiam a Torá decorada, aquilo já tinha se perdido depois do exílio. E aí eles foram restaurando. Sabe, irmãos, é muito interessante esse texto de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas muitas pessoas entendem esse texto como se, por sermos cristãos, temos que Deus vai nos fazer alegres. Deus vai nos deixar alegres o tempo todo. E interpretam essa alegria como se essa fosse a sua própria alegria. E Deus tem uma responsabilidade de fazer você ficar alegre. Aquele povo para o qual Neemias estava falando, estavam obedecendo a Deus. E, portanto, poderiam usufruir da alegria do Senhor sobre eles. E essa alegria do Senhor sobre eles representava restauração, cumprimento de promessas e esperança. Eles precisavam ouvir aquelas palavras de esperança para seguirem em frente. Irmãos, alegria e esperança nunca se podem separar. É muito difícil encontrar alguém cheio de esperança que esteja deprimido. E nem uma pessoa alegre que não tenha esperança.
Mas a esperança é algo mais do que um simples desejo. E a alegria é algo mais do que um simples contentamento. Desejamos que o tempo mude, que a guerra acabe. Desejamos arranjar um novo emprego, ganhar um salário melhor, ou ganhar uma recompensa, ganhar um prêmio. E quando conseguimos isso, ficamos contentes. Mas a esperança e a alegria que Neemias está se referindo aqui são dons espirituais enraizados no relacionamento íntimo com aquele que nos ama, com amor infinito e que nos será sempre fiel. Esperamos em Deus e alegramo-nos na presença de Deus, mesmo quando os nossos muitos desejos não se realizam e quando não estamos lá muito contentes com as circunstâncias da nossa vida. Davi diz no verso 11 do Salmo 16: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E se você for olhar quando foi que Davi escreveu isso, foram nos momentos mais difíceis da vida dele. Lá no Salmo 147, o salmista diz: Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Quando nós esperamos no Senhor, quando nós agradamos o Senhor, Ele fica alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Entenderam? Sendo assim, alguns dos mais esperançosos e alegres dias da nossa vida podem justamente ser os momentos de enorme dor emocional e física. E durante experiências de rejeição ou abandono, que nos vemos forçados a gritar por Deus: Senhor, Tu és a minha esperança. Tu és a minha fonte de alegria. Quando já não podemos nos agarrar aos apoios normais, quando nós descobrimos que o verdadeiro apoio e segurança se situam para além das estruturas desse mundo. Com frequência, temos que chegar à descoberta de que aquilo que julgávamos esperança não eram mais do que desejos egoístas de sucesso e recompensa. Por mais penosa que seja essa descoberta, pode, no entanto, lançar-nos nos braços daquele que é a verdadeira fonte de toda a nossa esperança e alegria. E já que eu citei a reconstrução do templo, eu quero fazer um recortezinho aqui, porque também quando eles construíram o templo e lançaram os alicerces, foi um momento de muita alegria. Mas foi uma coisa que juntou, e eu quero ler isso para vocês. Olha só, Esdras 3, 11 a 13. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Não tinha nem construído, era só o lançamento do alicerce. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram o primeiro templo, que viram os alicerces dessa casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então, os jovens estavam jubilosos, porque eles estavam com o lançamento do templo. Porque para o judeu era muito importante o templo, era o templo onde faziam sacrifícios. E eles já não faziam sacrifícios. Mas os mais idosos, que tinham conhecido o templo, começaram a chorar. Por quê, irmãos? Porque o templo de Zorobabel era muito menor do que o templo de Salomão. Mas aí, quando eles estavam nessa tristeza toda, o profeta Ageu falou um negócio muito importante para eles. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? Nossa, irmãos, é lindo quando você lê sobre a inauguração desse templo. Era um templo majestoso. E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? E eles pensando, né? É verdade, nada. E aí ele diz: ora, pois, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus estava falando para eles: eu estou aqui, o meu espírito está aqui.
E a glória dessa casa, pequena, vai ser maior. E por quê, irmãos? Porque foi nesse templo que Jesus pisou. Porque Jesus é a nossa verdadeira alegria. A expressão se refere à promessa de que o novo templo teria essa glória superior. É muito maior que o templo de Salomão. Muito maior. Deus prometeu que esse templo seria visitado. Eles não sabiam, mas o que Deus estava falando é que esse templo seria visitado pelo Messias, trazendo uma glória espiritual e uma paz que nenhuma riqueza poderia dar. Quando Jesus nasceu, os anjos chegaram para os pastores e falaram o quê? Não tenham medo, eis que lhes trago novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Irmãos, a vinda de Jesus é a nossa verdadeira alegria. É a certeza de que Deus ainda investe em nós. É a certeza de que Deus continua nos amando do jeito que Ele prometeu desde o princípio. A presença de Jesus é a alegria do Senhor sobre a nossa vida. A vinda dEle, seu nascimento, a sua morte na cruz para resgate dos nossos pecados e a sua ressurreição são os verdadeiros motivos da nossa alegria, mesmo que tudo à nossa volta esteja desmoronando. E Jesus, quando Ele está com os seus discípulos, Ele diz o que alegra o Pai. Ele fala assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. Então a alegria está em nós quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor e permanecemos no seu amor. E a alegria de vocês seja completa. E aí ele continua: o meu mandamento é esse, porque eu quero chegar bem nessa parte. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Amar uns aos outros alegra o coração de Deus. Nós não compreendemos a alegria enquanto não experimentamos, a alegria completa, essa alegria espiritual, enquanto não experimentamos a vida de Cristo derramada em nós. A glória, essa Shekinah que encheu aquele povo lá, que encheu aquele povo de alegria lá em Neemias, aquela Shekinah que encheu aquele povo de alegria quando eles lançaram as bases do primeiro templo, essa Shekinah agora habita em nós. Antes eles precisavam estar lá reunidos para que essa Shekinah habitasse neles. Mas hoje o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Mas ainda precisamos estar unidos. Precisamos estar em unidade para que essa Shekinah chegue para nós. Jesus disse para os seus discípulos, orando por eles, lá na oração sacerdotal em João 17, Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda os que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Lá em João 13, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar o nosso irmão alegra o coração do Senhor. Quando Jesus foi batizado, o que as pessoas ouviram? Este é o meu filho, amado em quem? Me alegro, me comprazo. E nós somos convidados a sermos Cristo nessa sociedade. Então, quando eu ajo como Cristo, eu agrado o coração de Deus. A alegria do Senhor acontece quando eu e você entendemos que a presença dEle em nossa vida é suficiente. E isso nos fortalece a passar os piores momentos da nossa vida. E então podemos nos alegrar e ter esperança, mesmo nos dias maus. Especialmente, podemos ter comunhão com os nossos irmãos. Irmãos, muitos crentes, quando começam a passar por lutas, quando começam a passar por problemas, ou mesmo quando nós temos problemas entre nós, a tendência é esfriar e sair, e não querer mais conversar com ninguém, ficar sozinho, isolado na sua casa, não estar em comunhão, mas é justamente isso que enfraquece cada vez mais. Na verdade, irmãos, aqui devia ser uma reunião dos quebrados, todo domingo. É verdade. Porque as pessoas às vezes estão quebradas dentro das suas casas. Porque quando nós estamos juntos em comunhão, vem a alegria verdadeira.
a alegria espiritual. Não uma alegria de que tudo está bem, de que todos os meus desejos foram completos. Olha o que diz. Desculpa. Muitos crentes, eu já falei isso. No verso 11 de Neemias, olha lá. Acalmem-se, porque esse é um dia santo. Não fiquem tristes. Aí o que eles foram fazer? Eles foram sair para comer, beber e o quê? Repartir. Com quem nada tinha preparado. Para que todos participassem da festa. Irmãos, esse é o nosso trabalho. É repartir. É repartir. Não, eles se juntavam em pequenos grupos e repartiam. E celebravam a festa. E isso agradava o coração de Deus. Nosso Deus não mudou nada. Ele continua se agradando quando nós estamos aqui juntos, nos amando. Repartindo com aquele que tem menos que você. E reunidos. E aí no verso 12, quando eles fizeram isso, e você vê no seguinte dia, a Shekinah do Senhor começou a descer. E a alegria começou a vir sobre eles. Uma alegria, e eles ficaram tão alegres, que eles foram ler o texto, começaram a ler de novo, foram estudar mais profundamente a lei. Perceberam, não, hoje é tempo de comemorar uma festa, a festa dos tabernáculos, vamos fazer a festa. Para o Yom Kippur já tinham perdido a data, mas eu quis ler o verso 1 do capítulo 9, porque eles fizeram numa data depois. No dia 24, eles fizeram esse dia de arrependimento, de confissão de pecados, porque eles entenderam que eles queriam obedecer a palavra de Deus. A obediência, arrependimento e comunhão. Isso deixa Deus alegre. E com isso o Senhor os fortaleceu. Porque Deus estava se regozijando neles. Isso deu força e segurança a eles. E isso também, irmãos, nos dá força e segurança até hoje. Obediência, comunhão, arrependimento e confissão. Às vezes, irmãos, nós temos pessoas que ficam meses sem liberar um perdão. Nós somos uma família. Irmãos, família são as pessoas mais próximas de nós, são as pessoas que conhecem a gente. É um lugar mais fácil da gente machucar. E a gente acha que aqui na igreja a gente nunca vai passar por isso. Isso não é verdade. Nós estamos aqui justamente para ferro afiar ferro. Mas que, conhecendo o Deus que nós temos, que essas nossas diferenças não façam com que nós nos afastemos. Pelo contrário, que seja um convite para a gente reatar. Porque queremos obedecer o nosso Deus. Essa alegria no sentido mais profundo de sentido da vida, de identidade firmada, de saber quem é, de onde veio, para onde vai. Alegria com esperança, esperando no Senhor. Salmo 27, 14, o salmista Davi diz, espera no Senhor, ser corajoso, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Na verdade, Neemias nada mais está falando do que aquilo que ele já conhecia que estava escrito na lei. Ah, mas a gente não sabe esperar. A gente fica bravo de esperar. Senhor, quanto tempo mais? Eu não aguento, Senhor. Ai, Senhor, eu já esperei demais. Como é difícil para nós esperarmos, né? Para alguns mais difícil ainda, para outros até tem mais paciência. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos usando a palavra de Deus para enquadrar Deus, dizendo, ó Deus, eu quero. Está escrito aqui. A gente usa isso para uma arma, para garantir que Deus vai dar aquilo que a gente quer. Mas, irmãos, não tem lugar nenhum no mundo que diz que Deus vai dar aquilo que a gente quer. Ele vai dar o que é melhor para nós. E a Bíblia não é para gerar em você uma fé de que você vai ter tudo o que você quer e o que você precisa. Presta atenção. A palavra de Deus é para gerar em você a fé na certeza do que você tem para oferecer. Daquilo que você tem para repartir. Uma vez que você tem Cristo no seu coração, então você pode dar. Porque você já recebeu o melhor. E não aquilo de querer de Deus. Então, a palavra de Deus, queridos, presta atenção, nós temos realmente muitas promessas, mas não é para você ficar na expectativa do que você pode receber, mas para você ter responsabilidade daquilo que você dá. Porque quem experimenta, pode dar. É para te dar a certeza do que você já recebeu, para que pela palavra de Deus você tenha certeza do que você tem que oferecer.
e não expectativa do que você pode receber. Deus, o que eu tenho posso dar? Não, Deus, eu vim aqui para receber. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes dos homens. Então, presta atenção, se a nossa esperança em Cristo está para resolver nossos problemas do nosso dia a dia, irmãos, para ter o que eu quero, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque não foi com isso que Deus se comprometeu. Quantas pessoas estão entristecidas porque elas não foram contempladas em seus desejos egoístas, ou não foram tratadas como elas queriam, ou não alcançaram o que queriam e se afastam de Deus e dos irmãos? Como a alegria do Senhor vai fortalecê-lo se ele está indo justamente no caminho contrário? Somos a alegria do Senhor quando tiramos a expectativa de Deus nos dar aquilo que queremos egoisticamente para sermos alegres e aguardarmos o melhor dele para a nossa vida. É diferente. É acreditar nessa bondade de Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, um dos livros que Paulo está sofrendo mais. Eu amo 2 Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na sua carne mortal. E por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo fala isso. Paulo que estava lá, surrado, longe de todos, passando necessidade, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. E o próprio Paulo fala muito sobre isso. Lá em Romanos 8, 18, ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, o que nós estamos sofrendo, eu sei que esse ano muitos de nós sofremos. Talvez você agora está aqui falando, pastor, eu estou sofrida, eu estou triste. Esse ano foi um ano muito difícil, mas irmãos, nada se compara à glória de ser o Cristo na vida de alguém. E mais ainda, quando nós nos encontrarmos com Ele na eternidade. Então, irmãos, nós podemos estar aflitos, sim, mas fortalecidos. Podemos, sim, estar vulneráveis, mas esperançosos. Parece paradoxal, mas é na aflição onde somos convidados à humildade, à dependência, a entender que podemos sobreviver, mesmo estando no fundo do poço, pois estamos nas mãos dEle. Essa semana passada a gente estava no Retiro do Silêncio e nós trabalhamos o texto de Jonas. E a Lilo, né, minha mentora, ela falou assim, Ana, pega a oração de Jonas, faz um peixe bem grande e faz a oração, porque essa é a oração do fundo do poço. Jonas está lá no fundo do peixe, no fundo do mar, quase morreu afogado. Mas ele fala, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor cuidou da minha vida. Então nós, irmãos, por isso a nossa alegria é completa. Porque mesmo que nós estejamos no fundo do poço, a nossa morte foi vencida. Glória a Deus. A nossa morte foi vencida. Nós não precisamos temer. O que é o pior que um ser humano poderia temer? A morte. Mas a nossa morte foi vencida. Porque esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível em glória. E ainda que a dor e o sofrimento pareçam difíceis demais, Paulo diz que não se compara a esse peso de glória. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com esse Espírito e comunhão com os nossos irmãos. E nós somos esse povo mais do que vencedor quando vivemos em comunhão. A comunidade espiritual em Cristo pode nos dar isso. A comunidade do povo de Deus deve ser uma ilha de paz no meio da dor. Deve ser a comunidade dos aflitos. Pessoas humildes que comungam com Deus e dele depende. Irmãos, nós precisamos de amigos espirituais. Precisamos de encontros divinos. Precisamos de orientação espiritual para que Deus possa sondar as trevas do nosso coração enganado e nos ajudar a ir de encontro à luz.
Graças a Deus, desde o ano passado, nós começamos os pequenos grupos aqui na nossa igreja. Irmãos, que bênção que é você... Porque aqui é uma bênção, Deus ministra no nosso coração, mas é impossível você ter um relacionamento mais profundo, você abrir o seu coração no meio de tanta gente. Mas quando você está num ambiente pequeno, você pode abrir seu coração, pode receber uma oração, pode sair de lá com o coração que estava entristecido, cheio de esperança. E eu tenho visto isso quando nós vamos nos nossos pequenos grupos, irmãos. Isso é tão importante. Não escolha caminhar sozinho, com medo e orgulho. Caminhe rumo a Deus em grupos, com o amor dos seus amigos espirituais. Irmãos, nós não somos perfeitos. Mas como foi bom aquele dia, né, Cida? Você orando por mim lá na casa da Moranes. Foi tão significativo aquilo para mim. Eu cheguei triste, saí alegre. Mas não porque a minha situação tinha mudado, mas a alegria do Senhor. A Cida e a Djane, né? Acho que era você e a Djane, lembraram a esperança que eu tenho em Deus. Então eu pude sair de lá diferente. Irmãos, não perde essa bênção. Esse povo sentiu isso naquele dia. Essa leitura é porque eles começaram a sentir a glória de Deus sobre eles, porque eles estavam obedecendo a Deus, lendo a palavra e vivendo em união. O salmista Davi diz lá em Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho do Monte Hermon. Irmãos, eu descobri lá em Israel que o orvalho do Monte Hermon é o que sustenta a água em Israel para o resto do ano. Derrete o gelo, enche o Rio Jordão e eles têm água para suas plantações. O óleo sobre a barba de Arão é um óleo especial, porque Arão era um sacerdote, era um óleo de um escolhido. Era um óleo de alguém que estava trabalhando pela sua nação, representava a sua nação diante de Deus. Na comunhão, em obediência, eles desfrutaram de alegria. Olha, imagina só. E nem havia Jesus ainda naquela época. Quanto mais nós, irmãos. Você não pode ficar longe desse desfrute, dessa alegria. Não fica longe. E eu quero terminar essa mensagem com um testemunho pessoal. Acho que mais ou menos um mês atrás eu fui ministrar lá na igreja de Terenos para as mulheres. E eu estava numa semana, irmãos, quebrada. Sabe como diz esse texto de Paulo? Desanimada, quebrada, angustiada no coração. E eu falava, Senhor, como que eu vou ministrar? Mas a palavra eu já tinha escolhido uma dinâmica, mas parece que aquilo não estava... E eu falava, Senhor, se elas falassem assim, não vai ter mais o evento, eu ia ficar feliz. Mas Deus não faz isso, porque Ele queria trabalhar no meu coração. E aí um dia pela manhã, eu acho que foi na quinta-feira, eu fui ministrar no sábado. Eu acordei de manhã e eu ouvi assim, essa frase no meu coração: pés como os da corça em lugares altos. Pés como os da corça em lugares altos. Isso é um livro que eu li há muitos anos, maravilhoso, mas isso também é um verso da Bíblia. Tem 2 lugares que esse verso é falado. Davi. Davi gostava da corça, porque a corça é um animal muito interessante. A corça, ela é um animal que se desidrata rápido e ela bebe muita água. E quando ela bebe água, ela disfarça o cheiro dela e os inimigos ficam mais distantes. Então, por isso que Davi falava assim, como a corça anseia pelas águas, porque a corça, viu uma aguinha, ela tem uma detecção de água muito maior do que outros animais. Então, ela corre, ela se esfrega na água para tirar aquele cheiro dela. É um animal muito inteligente. E é um animal que só vive nas montanhas. E aí Davi fala também, mas eu escolhi não o texto de Davi, eu escolhi o texto de Abacuque. E Deus tinha me dado uma dinâmica e mudou tudo, irmãos. Eu liguei para a irmã e falei assim, mudou a dinâmica. Mas o que eu preciso é pouca coisa. Eu vou fazer uma dinâmica sobre os pés. E ela, não, pastora, não tem problema, não sei o quê, bora ver. E aí eu terminei a minha palavra e essa palavra eu li lá em Abacuque 3, eu vou ler para vocês agora. Porque o profeta estava, nessa parte de Abacuque, ele estava num momento horrível de Israel. Israel estava indo para o exílio, muita idolatria. Abacuque estava entristecido. E aí ele fala o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, isso é, não tem figo, não tem uva, ainda que se decepcione o produto da oliveira, não tem azeite, e os campos
não produza mantimento, não tem trigo. Exatamente o que ele estava vivendo, uma pobreza. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os inimigos levaram, não tinha mais ovelha. Para fazer casaco, para dar lã, para dar leite. E nos currais não haja gado para sacrifício. Não podiam fazer mais nada. Ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. E fará os meus pés como os da corça. E me fará andar em lugares altos. E aí, irmãos, foi tão lindo. Eu comecei a ministrar as irmãs e no final, eu falei para elas, elas vieram, eu fiz o apelo, elas vieram e eu pedi para cada irmã, aquelas que estavam sentadas, mas a maioria foi lá para frente e falei assim, agora você vai orar pelos pés das suas irmãs. E elas começaram a olhar uma pelos pés das outras. E Deus foi fazendo um mover maravilhoso naquele lugar. E quando eu desci, tinha uma jovem me esperando, a líder das mulheres. E ela tocou os meus pés e começou a orar por mim. Irmãos, meu coração, que estava tão entristecido, foi se enchendo de uma alegria que eu não sabia como que aquilo tinha... Sabe aquela coisa que você fica dias e dias entristecido e de repente seu coração é invadido de alegria? E eu comecei a chorar. E quando começaram, terminando assim, algumas jovens vieram me contar o que Deus tinha falado com elas. E meu coração foi exultando de alegria, mas não porque as coisas tinham mudado na minha vida, mas porque Deus estava fazendo. Se não for assim, irmãos, que sentido tem na nossa vida? Se a gente quiser só que as coisas aconteçam, onde a nossa fé vai ser provada se não for nos dias maus? Onde nós vamos realmente nos firmar na rocha se não for nos dias maus? E aí foi indo aquela coisa. Eu amei aquela igreja, a esposa do pastor, muito querida, muito humilde. E aí na hora que eu saí, uma das irmãs falaram assim para mim, pastora, nós oramos por você e jejuamos a semana inteira. Irmãos, não dá para viver longe. Porque olha, quem que vai jejuar pela sua vida e orar se não forem os seus irmãos? Se não forem as pessoas que sabem das suas lutas. Elas não sabiam das minhas lutas, mas porque elas oraram, o Espírito Santo foi ministrando. E elas foram orando porque elas sabiam que eu tinha que trazer a palavra e era uma responsabilidade. E ela disse assim para mim, Deus falou no meio da semana que ia mudar a palavra. Eu falei, ô irmã, isso não é maldade. Aí a gente riu, eu falei, mudou mesmo. Ela falou, pastora. E aí ela foi me contando como foi a semana. Eu fui com a Cris, a Ana Cristina foi comigo lá em Terenos, porque eu não gosto de ir sozinha, quando dá eu quero ir com alguém. E depois estava de noite também, né? Míope dirigir à noite não é muito bom. Mas irmãos, eu não sei se a Ana percebeu que a Ana Alice que entrou no carro e foi para Terenos, não era a mesma que entrou em Terenos e veio para Campo Grande. Porque a alegria do Senhor me fortaleceu. Não a minha alegria, a alegria dele. E eu quero te convidar, meu querido, que talvez você, como eu, nessa semana, você esteja abatido, você esteja preocupado com alguma coisa na sua vida, você esteja com seu coração apertado, mas você resolveu vir aqui hoje. Você fez certo, porque você obedeceu ao Senhor, você está junto com seus irmãos. E eu quero orar por você. Talvez você está aqui e ainda você não tem Jesus no seu coração como a tua alegria verdadeira. Então hoje também é um convite. Você quer Jesus? Porque só Ele, irmãos, pode dar alegria. Não para o mundo, mas a alegria verdadeira. A alegria verdadeira. Obrigada, Dezinho. Mas talvez hoje o Senhor quer fazer você sair diferente do que você entrou. Não porque a sua circunstância vai mudar automaticamente. E verdade que as minhas circunstâncias não mudaram. Mas eu entendi que quando eu agrado o coração do Senhor, é esse louvor e essa adoração que eu ofereço quando eu estou mais quebrada.
sabe, arroz de terceira, quebrada. É essa adoração que alegra o coração de Deus. Porque eu estou dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Eu quero a Ti. E eu quero te perguntar: você quer hoje declarar isso para o Senhor? Eu quero orar por você. Senhor, está tudo esquisito na minha vida, mas eu não desisto. Eu vou te adorar. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê fruto, ainda que eu esteja com dívidas, ainda que meus projetos falharam, ainda que a minha família tenha problemas, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Ainda que eu esteja triste, ainda que eu esteja em luto. Ai, irmãos, quantas pessoas em luto. Ainda que eu esteja enfermo, ainda que a minha carne esteja sofrendo, eu te alegrarei. Eu me alegrarei em Ti, porque eu te adorarei. Eu te adorarei, Senhor. Eu creio. Eu creio. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos orar para que a alegria do Senhor te fortaleça. E você pode vir aqui, querido, levantar e abençoar o seu irmão. Nós temos os pastores aqui, mas você também é um servo de Deus. Você talvez passou por esse momento e sabe o que é isso. Você pode vir e orar pelos seus irmãos, talvez chorar com ele. Talvez você não vai resolver o problema dele, mas você vai dizer para ele: fica firme, meu querido. Fica firme, obedece ao Senhor. Obedece a Ele. Obedece a palavra dEle. Viva em comunhão, sirva. Sirva seus irmãos. Sirva. Perdoe. Congregue. Doe de si mesmo. E a minha alegria vai te fortalecer. A minha alegria vai te fortalecer. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos orar pelos nossos irmãos. Todos nós, como igreja. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos abençoar nossos irmãos. Irmãos, Senhor, que eles querem, Senhor, te servir, te adorar, te obedecer em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Ó Deus, porque fazendo isso, eles vão experimentar a Tua alegria sobre a vida deles. Deus querido, consola o coração dos meus irmãos. O Senhor sabe as lutas de cada um. O Senhor sabe os desafios. O Senhor sabe os fracassos que eles estão chorando. O Senhor sabe as derrotas. Mas a Tua palavra diz que nós em Ti somos mais do que vencedores. E eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, essa vitória, essa esperança que está no Teu nome. Oh Jesus Cristo, porque Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa alegria. Ó Deus, e nós queremos profetizar essa alegria na vida dos nossos irmãos. Abençoe o Senhor, abençoe. Abençoe, Senhor. O Senhor é um Deus que sempre surpreende. O Senhor é um Deus que sempre surpreende. Leva o Senhor para os lugares altos. Que eles tenham pés como os da corça em lugares altos. Ó Deus, onde o inimigo não pode abater, onde o inimigo não pode derrotar, onde a seta do inimigo não vai chegar para matar. É nesse lugar, Senhor, que nós oramos e te pedimos a Tua graça, a Tua graça, a Tua graça, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Não há espaço para confusão. Com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força.
nós temos aqui, né, exatamente no dia de hoje, duas pessoas muito especiais que estão fazendo aniversário. Então eu vou chamar aqui a Renata e a Cida. E nós vamos cantar parabéns para elas. Pode vir. Duas mulheres que têm crescido muito, duas mulheres que têm se permitido Deus usar, mesmo nas dores, mesmo nas lutas, as bichinhas estão firmes, amém? Ó, as bichinhas estão firmes. E justamente hoje, né, falando sobre isso, vocês têm sido bênção, vocês têm, mesmo nos momentos mais difíceis, vocês estão prosseguindo. E Deus está só enraizando mais a fé na rocha, amém? Vamos cantar parabéns? Bora lá. Ajuda eu. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Um novo porvir. Que a vida lhe seja. Muito bem, glória a Deus. Vamos orar, pastor Nivaldo, você ora por ela? Papai querido, eu quero te glorificar e exaltar o teu nome. Muito obrigado a Deus, porque a Cida Renata tem tão crescido na tua presença. E nós te louvamos, ó Deus, pela extensão do ministério na vida delas. Abençoe, ó Deus, que continuem crescendo. E, ó Deus, aprofundando as suas raízes e aumentando a copa de relacionamentos. Toma em tuas mãos, papai. Em nome de Jesus, que esse ano que inicia para elas seja um ano de muita, muita alegria. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É, muita alegria, né? Vai nascer. Eita, papai. Ó. Muito bem, quero chamar aqui agora os legendários. E nós vamos ter um momento, antes de terminar, com os legendários aqui. Nós queremos convidá-los todos a vir aqui à frente. Vem pra cá, vem. Graça e paz, igreja, bom dia. Nós retornamos agora domingo do Top 910, foi uma bênção. Passaram ali 257 homens que foram transformados, e nós temos aqui da nossa sede 2 homens especiais aqui, o Wesley e o Tássio, né? Estão aqui conosco. E nós, como de costume, né, como movimento aqui da nossa igreja, legendários aqui da Ágape, a gente tem como costume trazer esses homens aqui no domingo após o culto, e nós, como legendários, entregarmos esses homens que passaram para um novo nível de amor, honra e unidade para esse ministério como homens transformados, e principalmente ao ministério Homens da Verdade. Então nós simbolicamente fazemos essa passagem, né, entregando esses 2 homens aqui ao pastor Cláudio. Não sei se o Márcio está aqui, acho que não, mas o pastor Cláudio está aqui representando o ministério Homens da Verdade. E eu quero, pastor Cláudio, oficialmente entregar esses novos legendários aqui para o ministério Homens da Verdade, para servir com mais honra nessa igreja, com mais garra, com mais disposição, e também as suas famílias. Amém? Amém. Obrigado, Deus abençoe. Eu quero dizer para a igreja que do ano passado, de 2024 para 2025, o Ministério dos Homens, ele teve um grande avanço. Homens como esses que estão aqui na plataforma, nós aqui da Ágape, junto com as outras igrejas, nós já somos em 73, se eu não me engano agora, legendários na igreja Ágape.
Queridos, eu quero dizer para você da importância mesmo, que é você subir a montanha, no que diz respeito ter esse tempo com Deus, né? Ser sacado. Oi? 78 legendários ágapes, de você muitas vezes entrar nesse silêncio de Deus, sair desse tempo aí de correria social tal, e se dedicar 3 dias naquela montanha, porque ali de uma forma ímpar, Deus fala com você, Deus nos ressignifica, não que a gente vai, não, vou subir a montanha para ser homem, né? Não, você já é um homem, mas lá naquele lugar, de uma forma muito especial e individual, Deus tem falado no coração desses homens. Se a gente fosse dar o microfone para eles falarem aqui das suas experiências, eles vão falar uma única coisa: Deus me visitou, né? E me mostrou, segundo a palavra dele, aonde que eu tenho que me posicionar novamente como um marido, como um pai, como um homem na sociedade, como um servo de Deus dentro da igreja do Senhor. Então eu quero dizer para vocês que Deus tem ressignificado o ministério dos homens aqui da igreja. Nós temos como nome Homens da Verdade, com V maiúsculo, que é Bíblia, né? O Homens da Bíblia, da Palavra. E eu quero dizer para você que nós somos muitos, eu falando, eu estou orgulhoso dessa galera aqui especial, de verdade, que tem ido lá, mas tem voltado também para auxiliar outros homens que estão subindo, e cada vez que nós servimos, nós voltamos com os valores mais arraigados, de que nós temos sim que continuar sendo esses homens que Deus quer que nós sejamos, amém, queridos? Então, eu quero que você que não subiu ainda a montanha, esse é um pedido, eu posso falar assim já, pastor? Isso é um pedido dos pastores da comunidade, porque nós sabemos o que nós encontramos lá. Eu queria que você se desafiasse. Eu queria estar, se você subir a montanha, eu quero fazer um propósito com você. No dia que você subir, eu quero subir junto. Porque eu quero te ver lá, eu quero te abraçar lá. E eu quero dizer para você que Deus, Ele tem algo para nós, como igreja, naquele lugar. Amém, queridos? Então, Wesley, eu sei que Deus está fazendo no seu coração. Tássio, eu sei que Deus também está fazendo no seu coração, queridos, e juntos nós estamos crescendo como igreja, amém? Quando esses homens eles sobem a montanha e voltam, eles ressignificam aqui na comunidade Ágape, nas igrejas que eles servem lá, eles ressignificam o servir nos ministérios e o servir no reino de Deus, amém, queridos? Então você que é esposa, incentive o seu marido a ir, incentive ele a estar indo ali, porque isso é um programa, não é um ministério, mas é um programa que traz uma mudança nos nossos valores como homens, amém, queridos? Então, que Deus abençoe você. Eu vou passar aqui a palavra para o pastor Nivaldo. Aí, pastorzão, mas você já pode falar. Eu, como seu pastor, já estou te convidando para estar lá no nosso retiro, na montanha. Dia 29 de janeiro. Gente, eu estou muito feliz. Eu quero que vocês recebam isso. Hoje nós vamos ter um almoço aqui da equipe ministerial. E eu vou passar. O que vocês estão querendo? Oi? Não, eu estou vendo aqui que está dando tchau. É para juntar. O que é? Quer ver o pai? Ai, meu Deus do céu. Tá aí o papai, pronto. E hoje eu vou, na nossa reunião, eu vou passar para o pastor Cláudio toda a equipe ministerial. A partir de hoje, eu já não vou dirigir a equipe ministerial. E no retiro profético, ele que vai, já está coordenando, está tudo pronto para fevereiro. Não tem alguns detalhezinhos, mas está tudo organizado, planejamento feito para o nosso retiro de carnaval, retiro profético. Então, hoje, eis que te digo de mim mesmo. Não, digo da parte do Senhor, eu vou te entregar essa parte do ministério, porque eu vou continuando como presidente até 2027, depois oficialmente o pastor fala. E como que eu estive notando que a minha voz está esquisita ali, eu falei, que isso? Minha voz está desse jeito mesmo? Diz ele que sim, diz a Ana também que sim. Eu falei, então tá bom, então acho que é hora mesmo.
Vamos ficar em pé, vamos orar. E eu quero agradecer a pastora. Tá bom. Depois vai todo mundo embora. Espera aí. Não, aí não tem atenção. Entendeu? Eu vou fazer a bênção apostólica, mas vocês não virem as costas para sair, porque depois nós vamos fazer aqui o nosso lema, tá bom? Aliás, o nosso lema, às vezes você só fica vendo a gente falar AU, e não sabe o que é. O que é AU? Amor, honra e unidade. De novo. Amor, honra e unidade. Vamos de novo? Amor, honra e unidade. Isso é um lema. Amor... Meu Deus, tem tudo a ver com a ágape. É isso aí. Muito bem, amor, honra e unidade. Vamos nos colocar em pé? Eu vou orar e vocês, então, permaneçam para a gente fazer o AU. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Lá agora. Se não fizer, o Osmar não dorme, pastor. Vai, vem aí. Legendários! Sim, legendários! Que somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para vocês, a serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! Legendários! Sim, legendários! Que somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para vocês, a serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! Obrigado, Paulinho. Glória a Deus. Então você já sabe que é AU, tá bom? Deus abençoe e vão na paz do Senhor.